E aí, pessoal, beleza? Vamos mais uma vez agora, dessa vez para uma questão de nível olímpico, tá? Questão de Olimpíada Brasileira ou Cearense de Química, beleza? Vamos nessa, se liga. Se não se inscreveu, se inscreve agora, beleza? Muitos dos poluentes são originados por fontes diretamente identificáveis, ou seja, que dá para se identificar, beleza? Como os dióxido de enxofre e carbono. O dióxido de enxofre tem como uma das origens as células termoelétricas, pessoal, mas a carvão ou então a petróleo. E se lançado na atmosfera, vai produzir a chuva ácida, certo? O dióxido de carbono tem como principal fonte a combustão, ou seja, a queima, certo, pessoal? E reage inicialmente com o gás oxigênio, para em seguida produzir o ácido carbônico. Então pede-se, letra A, estruturas de Lewis, que é a mesma coisa de estrutura eletrônica, tá? E molecular para os dióxidos de enxofre e carbono. E na letra B, se os dióxidos de enxofre e carbono são polares, justifique. Ou seja, se eles forem polares, você vai justificar por que são polares. Se forem apolares, você também vai justificar. Se um for polar e o outro for polar, você vai justificar também. E aí ele deu os números atômicos, né? Do hidrogênio, que é 1, do carbono, que é 6, do oxigênio, que é 8, do enxofre, que é 16. O ideal é que você faça a distribuição eletrônica bem direitinho, para não se enganchar, tá bom? Mas quem já sabe, vamos aos comentários, beleza? Pois vamos lá, pessoal, os comentários. Aí nós temos uma figurinha, tá? Que é mostrando uma fábrica liberando muito óxido de nitrogênio, né? E óxido de enxofre também, certo? Aí esses óxidos de enxofre e de nitrogênio se juntam com o oxigênio da atmosfera, certo? E forma com isso o nosso querido o nosso querido trióxido de enxofre, digamos assim, ou dióxido de enxofre mesmo, tá bom? E quando ele se liga ao vapor d'água, lá nas nuvens, certo? Vai formar o que? O H2SO4. Ou seja, vai formar um ácido. Um ácido bastante forte. Tá bom? É a mesma coisa também do gás carbônico. Quando o gás carbônico vai para a nossa atmosfera, ele vai se juntar com o oxigênio, certo? Para depois se juntar com o vapor d'água e assim formar o que? O H2CO3, formando o que? O ácido carbônico, certo? Só que o ácido carbônico ele é bastante instável e ele se decompõe facilmente, formando novamente o gás carbônico mais água, tá bom? Ele é muito instável, ele forma ácido e ao mesmo tempo ele se desforma, formando o próprio gás carbônico e água. Ele fica nesse processo o tempo todo, certo? Infinitamente. Beleza? Então vamos nessa, ó. Então o dióxido de enxofre, o SO2, ele é usado para a obtenção do ácido sulfúrico e no branqueamento de óleos alimentícios, um dos principais poluentes da atmosfera, certo? É formar a chuva ácida. Lembrando, se você for querer comprar o H2SO4, ele só é comprado, só é vendido se for com autorização da Polícia Federal, porque ele é um ácido bastante forte, certo? É um ácido perigoso demais. Beleza? Então vamos lá, letra A, depois a letra B. Na letra A temos estrutura de Lewis e molecular para os dióxidos de enxofre e de carbono. Então vamos lá. A molecular, mais fácil. Então o dióxido de enxofre, a forma molecular dele é só o SO2, certo? E aí eu coloquei um plus, que foi a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural, certo? Aí temos a fórmula eletrônica aí, né? Que é a mesma fórmula de Lewis. Se ele pedir a estrutura de Lewis ou eletrônica, é a mesma coisa, tá bom? É a mesma coisa.
A questão pediu apenas a forma molecular e de Lewis. Então a forma estrutural eu botei aí como um plus, só para você saber mais ainda, caso venha te perguntar depois. Não precisava ter colocado a fórmula estrutural aí, porque a questão não pediu. Pediu apenas a molecular e a de Lewis. A Lewis é a mesma coisa que a eletrônica, beleza? Então ficou dessa maneira. O enxofre é da família 6A. Quando eu faço a distribuição eletrônica dele, eu tenho um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Então eu tenho que a última camada dele tem apenas 6 elétrons. Então por isso que ele é da família 6A. Tá bom? Aí quando eu faço a distribuição dos elétrons nos orbitais direitinho, eu encontro que o 3P4, certo? Ele tem o quê? Ele tem 2 elétrons desemparelhados, que estão de azulzinho, certo? E tem um par emparelhado, que é um azul e um vermelho. Tá bom? Beleza? Esse par que tá, né, esse casal de elétrons que está emparelhado, azulzinho e vermelho juntinhos, eles vão fazer, no caso, uma ligação dativa, covalente dativa, certo? Eles não fazem ligação covalente normal, fazem só a dativa. Os que fazem a ligação covalente normal são os outros que estão desemparelhados, beleza? Fazem ligação covalente normal, tá bom? Então o enxofre faz 2 ligações covalentes normais com um dos oxigênios, tá? A mesma coisa do oxigênio também, ele faz 2 ligações covalentes normais também com o enxofre, porque são da mesma família, tá bom? Família 6A. Aí, o parzinho que está emparelhado, né, o casal que está emparelhado, vai fazer a ligação dativa com o outro oxigênio que está sobrando, tá certo? Aí pronto, a fórmula eletrônica ficou bonitinha daquela maneira. Pode contar a quantidade de elétrons vermelho do oxigênio, que tem 6, né? Mais 2 azulzinhos aí do enxofre, formando 8 em cada oxigênio, tá bom? Esses 2 azulzinhos juntinhos, certo? Seria a ligação dativa, certo? Que está indo para o oxigênio de baixo, ok? E a estrutural para melhor visualização aí, né? Ligação dupla e ligação dativa. Ok? Isso para o dióxido de enxofre. E no dióxido de carbono temos praticamente a mesma coisa. Tá bom? Fórmula molecular CO2, fórmula eletrônica, formando bem bonitinho aí os elétrons do carbono. Lembra que o carbono é da família 4A, portanto faz 4 ligações simples, certo? Nenhuma dativa, não precisa. Tá bom? O oxigênio da família 6A, mesmo raciocínio lá do SO2 e pronto, temos a forma estrutural. Tá legal? Lembrando, essa forma estrutural foi um plus, tá bom? Não precisava eu ter colocado aqui, que a questão não pediu. A questão pediu apenas a forma de Lewis e a molecular. Beleza? Show de bola? Na letra B, ó. Se os dióxidos de enxofre e carbono são polares, justifique. Pessoal, o que é polaridade? É a capacidade que a molécula possui de criar cargas elétricas, certo? Positivo ou negativo. Toda ligação iônica forma moléculas polares, pessoal. Nas ligações iônicas, são polares, certo? Irrefutável. Polares e pronto. Mas nas ligações covalentes, vai depender da diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos. Tal critério vai segundo a escala a seguir. Temos aí a escala de eletronegatividade de Pauling, que facilita o nosso estudo, certo? Então temos, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Setinha vai do hidrogênio até o flúor. Ou seja, o mais fortão aí é o flúor e o mais fraquinho aí é o hidrogênio. Professor, o que significa esse negócio de mais fortão e mais fraquinho? É que mais fortão significa dizer que ele tem a maior capacidade do mundo, da galáxia, de pegar os elétrons sem pedir emprestado. Me dá aqui, eu quero agora e pronto. Entendeu? Ele é o imperador. Ele quer ir pronto e acabou-se. Já o hidrogênio é fraquinho, ele não tem essa força toda. Ele não tem essa moral toda. Beleza? Aí na internet eu vi lá uma frasinha, né? Fui ontem no clube, né? Esse F aí de flu para você gravar esse tipo de escala, tá bom?
esse F aí de flu. Fui ontem, o O de oxigênio. No clube, N de nitrogênio e Cl de cloro, tá? Aí, vírgula, briguei e saí correndo para o hospital. Esse BR aí de bromo, o I do iodo, o S de enxofre, o C de correndo aí o carbono, o P de para o fósforo e o H de hospital o hidrogênio, tá? Mas aí eu sou meio besta, tá? Aí botei uma frasinha aí de time pra nós, tá? Fortaleza, Orgulho Nacional, Clube Brasileiro e sobe na Copa do Brasil para o hospital. Besteira o finalzinho, tá bom, pessoal? Só pra gente se divertir um pouquinho. Então, Fortaleza aí, o F aí do flu, Orgulho aí, o O do oxigênio, Nacional, o N aí do nitrogênio, o clube aí, Cl, que é o cloro, brasileiro temos o BR aí, que é o bromo, o I de iodo, né? O sobe o S aí de enxofre, certo? Aí Copa do Brasil, o C aí da Copa é o carbono, tá? Para o hospital, o P fósforo e o H, certo? Do hospital é o hidrogênio, beleza? Então vamos continuar a questão, não acabou não, viu? Se liga. Aí temos aí, ó, o dióxido de carbono. Como é que faz isso aí, pessoal? Ó, como o oxigênio ele é muito eletronegativo, então ele atrai, ele, digamos assim, rouba, ele puxa totalmente, ele quer porque quer o elétron lá do carbono e toma pra ele. Então, pronto, quando ele toma pra ele, eu fiz uma setinha aí de azul que tá em cima, tá? Aí quando ele toma pra ele, então o oxigênio fica com carga negativa e o carbono fica com carga positiva. Beleza. Aí o oxigênio lá do outro lado, né? Porque um é do lado direito, outro é do lado esquerdo, tá bom? Então o outro oxigênio do outro lado faz a mesma coisa que o do outro lado fez. Puxa para ele o elétron do carbono, ficando negativo, e o carbono fica positivo. Por quê? Porque perdeu esse elétron. Então quando eu tenho dois átomos, dois oxigênios, digamos assim, né? Que é o caso da questão, puxando aí em sentidos opostos com a mesma força, quanto é a resultante, né? Isso ela vem lá da física isso. Então, duas resultantes, aliás, duas forças iguais, certo? De sentidos opostos, implica que a resultante é igual a zero, pessoal. Então, portanto, essa molécula aí é apolar, ela não gera polos, não gera cargas elétricas. As cargas elétricas aí são neutralizadas, né? Você me perguntar, ah, professor, já ia te perguntar, por que tem carga elétrica aí? Por que tem? Pois é, tem, mas elas são neutralizadas. Beleza? Porque são duas forças iguais de sentidos opostos. Aí são neutralizadas, beleza? Então essa molécula é apolar. Vamos para a próxima. Que é diferente daqui, ó. Que é diferente para o dióxido de enxofre. Certo? Que nesse caso, as forças estão indo, né? Em sentidos inclinados. Né? Sentidos inclinados, esses azulzinhos aí. Aí quando eu pego a resultante deles, vai dar uma resultante totalmente vertical para baixo. Quer dizer, eu não tenho mais uma resultante nula. Agora eu tenho uma força resultante aí, certo? Bem relevante. Ela não é mais nula, tá bom? Porque as duas setas aí, né, estão inclinadas de sentidos totalmente diferentes. Então eu vou ter uma resultante para baixo. Beleza? O oxigênio é bem mais forte que o enxofre, então puxa esse elétron, fica negativo para ele, deixando um enxofre positivo, né? E com a setinha nesse sentido aí, tá bom? Então duas setinhas com sentidos totalmente diferentes. Então tem uma resultante para baixo, ok? Então essa resultante para baixo, né? Tem um valor bem relevante, constituindo, implicando que a molécula é uma molécula polar, uma molécula que realmente tem cargas elétricas. Beleza, pessoal? Então foi uma questão bacana, de nível excelente. Espero que ajude vocês. Continue acompanhando o meu canal, que toda semana eu vou colocar uma questão bem legal aqui para vocês. Beleza? Valeu, até a próxima.